Seja muito bem-vindo a mais um Papo de Vendas. Aqui falamos de oportunidades, negócios, gestão, negociação, atendimento e marketing. Cada episódio um convidado, cada episódio um assunto do seu interesse. E hoje temos uma convidada muito especial. Deiane Bezerra, expert e especialista em gestão financeira. Tem uma empresa de BPO que ajuda na gestão financeira do dinheiro de qualquer empresa, quem sabe da sua empresa. Também faz palestras e é mentora de empresários. Para um bate-papo sobre a saúde financeira dos negócios, a importância de vender com lucratividade e não só pensar no faturamento. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Papo de Vendas. Muito obrigada, Jax. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Que legal! E já dei o spoiler, né? Não dá para falar de venda sem pensar na lucratividade. Né? Eu vejo muitas empresas, comércios, profissionais autônomos, representantes preocupados com o faturamento. Qual a sua meta? Faturar 100 mil, 200 mil, meio milhão. Eu falo, legal. E quanto que vai deixar de lucro? Não, como assim? A meta é faturar. Só que faturar e não ter lucro não faz o negócio crescer. Pelo contrário, pode quebrar. Eu prefiro ter uma empresa que fature menos e dê um lucro maior. Como eu tenho clientes meus que faturam 100 mil e tem uma margem de lucratividade, é serviço de 30%, sobra em média 30 mil reais de lucro líquido todo mês. E eu tenho um amigo que tem uma loja, fatura 200 mil e sobra 10 mil de lucro todo mês. E daí adianta faturar 200 mil e sobrar 10 mil de lucro no bolso dos donos, ou é melhor faturar 100 e sobrar 30? E daí eu pergunto, como fazer uma empresa, tá? Eu sou empresário. Como fazer os meus vendedores entenderem que a lucratividade, a margem de lucro que vai sobrar para a empresa é importante para o crescimento e para a saúde daquele negócio? Muito bom. Eu costumo falar que faturamento é vaidade. Olhar para a margem de lucro, sim, é o que faz total sentido. No exemplo que você trouxe, que você contextualizou muito bem, pode fazer sentido, depende do momento da empresa. Faturar 200 e só ter 100 de margem, o que essa empresa está fazendo? Está investindo? O que ela está fazendo com o dinheiro? Mas, via de regra, temos que pensar na lucratividade. Uma empresa saudável, o empresário, ele olha uma das perguntas muito comuns que eu faço para os empreendedores, e para você ter uma ideia como muitos empresários não pensam na margem de lucro, é: quanto você gostaria de obter de dividendos no final do exercício? Ninguém sabe essa resposta. A maioria não fez essa lição, não fez esse exercício, está preocupado em vender, 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 mas sem olhar para os indicadores, sem olhar para as margens mais saudáveis, que é o que vai tornar esse negócio perene. Em relação ao departamento comercial, o comercial, ele tem que ser um aliado do financeiro. Eles precisam trabalhar juntos. O comercial, pelo próprio perfil, né, e os próprios objetivos, ele quer vender. Vender, vender, vender. Mas se não tiver um acompanhamento, um planejamento, uma meta de lucro, outros indicadores que não seja só a meta de vendas, isso pode trazer muitos problemas, né, para a organização como um todo. Então, tem que ter um alinhamento do financeiro com o departamento comercial para que isso saia da forma como foi planejado. Legal. E então, agora vamos começar nosso bate-papo aqui. E eu queria que você contasse um pouco para nós, por curiosidade, quem é você? Boa. Bom, Deiane Bezerra hoje é empresária, mas eu venho de uma família muito humilde. Eu nasci no interior do Ceará e mudei para São Paulo quando eu era adolescente para estudar, para fazer
minha mãe veio primeiro e depois trouxe os filhos. E eu comecei a minha jornada aqui nessa cidade. Mas desde pequena eu queria fazer algo diferente. Eu queria estudar, queria montar o meu próprio negócio. E então tudo começou quando eu cheguei em São Paulo, que fui estudar, encontrei oportunidades melhores. E tive a oportunidade de fazer... Eu me formei em administração de empresas e depois eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos. Lá eu tive a oportunidade de fazer o Summer School em Harvard e isso virou o jogo para mim. Então, minha jornada começou há muito tempo. Quando volto para o Brasil, eu realizo esse sonho de empreender e abri a minha empresa, inicialmente uma empresa para ajudar estrangeiros a se estabelecerem no Brasil. E aí depois eu encontrei essa fonte que na época ainda era água muito limpa, que foi o BPO financeiro. Comecei a fazer BPO financeiro em 2012 para startups e pequenas empresas, quando ninguém fazia, ninguém olhava para o empreendedor. E a objeção naquela época era muito grande, porque o próprio empreendedor não tinha essa maturidade de terceirizar o financeiro, de levar o financeiro para uma empresa. Era comum terceirizar o contábil e o financeiro não era algo muito comum. Então, eu comecei navegando nessa seara e muitas empresas fecham no Brasil antes de completarem 5 anos por falta de gestão. E venho fazendo isso há mais de 10 anos e amadureci muito, aprendi muito com o BPO e como empresária, como empreendedora. E hoje, além da empresa de BPO, que eu tenho um time muito bem alinhado, eu faço também, estou atuando na área de educação com palestras, mentorias e treinamentos. Então, resumindo, é uma longa história. Que legal. E você sempre teve esse olhar para o lado financeiro, então, das empresas. Sim. Também, da importância. E pensando em um comércio, uma empresa média, pequena, quais são os cuidados que o empresário tem que ter? O empresário, ele precisa olhar para o financeiro, fazer uma gestão do financeiro, né? Saber exatamente quanto que... ter um controle do caixa. Ele não precisa ser a mão de obra, ele não precisa executar aquele trabalho, ele pode delegar, mas ele precisa saber o que está acontecendo com o negócio dele. E quando a gente fala saber o que está acontecendo com o negócio, é saber o quanto entra de dinheiro e o quanto sai. Exato. E daí entender o quanto sobra para ter o dividendos que você falou, que é a parte, o retorno financeiro que a empresa deixa. Até porque ninguém abre um CNPJ, uma empresa, para perder dinheiro. Exato. Né? As pessoas querem que sobre e ganhe cada vez mais, né? A lucratividade. Então, o que você pode falar assim, de como fazer uma empresa ser mais lucrativa? Porque tem alguns caminhos. E é como o salário. Eu ganho pouco. Não é você que ganha pouco. É que você gasta mais do que deveria gastar. Os seus gastos têm que ser compatíveis com aquilo que você ganha. Se você ganha R$2.000, você não pode gastar R$2.100 todo mês. Você tem que gastar R$1.700 e fazer sobrar R$300. Mas eu tenho que pagar aluguel, tenho que pagar escola, plano de saúde, carro, e eu não consigo pagar tudo e dos R$2.000 não dá. Então você tem 2 caminhos. Buscar uma renda extra, mudar de emprego para ter um salário maior, ou dar um jeito, mesmo falando que não pode, economizar. Uhum. E no mundo cooperativo não é diferente. A empresa ela pode vender mais para faturar mais e tentar sobrar mais caixa. Ela pode aumentar a margem de lucro para que tenha uma lucratividade maior e sobre mais dinheiro. E também ela pode reduzir despesas, fazer uma avaliação para que sobre mais dinheiro e tenha mais margem. Às vezes ela está com despesas ali que faz 2 anos que ela não olha, não confere, e coisas simples, como uma conta de internet, uma conta de celular, que se você ligar na operadora, você negocia abaixo a R$100 por mês. E isso já equivale a R$1.200 no ano, né? São nos detalhes que faz a diferença quando falamos de dinheiro. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso no mundo cooperativo. Vamos lá. Nós temos algumas ferramentas que norteiam esse direcionamento e esse olhar do empreendedor. Vamos pensar aqui no fluxo de caixa, tá? Uma ferramenta muito simples de implantar.
Se não for bem implementada, isso não vai trazer o resultado que se espera. Mas partindo do pressuposto que o fluxo de caixa, o método direto, ele tenta responder 3 perguntas. Primeiro, essa empresa, esse CNPJ, ele está investindo, está queimando caixa ou ele está financiando? Então, já começar com o fluxo de caixa, ele já está ali bem alinhado, né? Entender aonde está. Poxa, quais são os meus custos hoje? Né? Para onde eu quero, o que eu quero? Estamos terminando o ano, então é um ótimo momento para fazer um planejamento financeiro, um planejamento estratégico para 2026. O que eu quero para esse negócio em 2026? Como foi o meu 2025? Aonde que eu estou? Se ele não sabe aonde está, fica muito difícil traçar qualquer meta, qualquer objetivo. Então, o primeiro passo, entenda onde está. Onde está o seu negócio? Você está gastando mais? Está saindo mais do que entrando recursos? Então, entenda onde está e, a partir daí, trace uma estratégia, trace uma meta. Uma meta que seja, né, de curto prazo, de médio prazo, para que você possa chegar aonde você deseja chegar com o teu negócio. Como você mencionou anteriormente, nenhum empresário abre um negócio pensando em destruí-lo em pouco tempo. Eu acho que ele tem um sonho, que ele tem um objetivo, mas em algum momento ele se perde nessa jornada, e quando o negócio começa a escalar, ele se perde na complexidade e não sabe se a empresa está faturando, é geradora de caixa, mas não tem dinheiro no caixa. Legal. Então, esses são alguns dos indicadores, alguns dos conselhos que eu deixo. Tenha um fluxo de caixa projetado e faça o acompanhamento desse fluxo de caixa. Legal. Eu tenho uma empresa e eu não quero terceirizar a minha gestão financeira, mas eu não sei calcular, saber se eu estou tendo margem, não estou, calcular o preço de venda de um produto, o preço viável, né? Eu olho o concorrente, ele abaixa o preço abaixo, ele sobe, eu subo, os meus preços, quem define é o mercado. Esse é o caminho certo ou a empresa ela tem que saber que nem sempre o que o mercado faz é bom para ela, né? Porque às vezes o concorrente tem uma margem maior, tem outro fornecedor, o produto é diferente, ou eles estão levando prejuízo e tem caixa para arcar com aquele prejuízo para afetar o mercado, afetar os concorrentes. Então, como que você, numa consultoria, você ajudaria um comerciante, ou um palestrante, ou um vendedor autônomo, um profissional autônomo, a entender se ele está tendo lucro, ele está levando prejuízo e como ele deve agir em guerra de preços? Primeiro, vamos entender a nossa realidade. Eu acho que entender o quanto que o nosso concorrente cobra é uma informação importante, mas ela não é o que vai definir o seu preço. O teu preço ele tem que ser definido com base em outros critérios. Primeiro, entender qual que é o teu custo, né, para colocar ou esse produto ou esse serviço a serviço do seu cliente. Qual é o teu custo? Você entrega valor? De repente, você vai precificar com base em outros critérios que não seja simplesmente uma margem de, né, o markup, que é a precificação tradicional. Entenda onde você está, quais são os custos que compõem, né, a tua entrega, e a partir daí estabeleça a sua margem de lucro, né, a sua lucratividade. Ah, que legal. E é possível fazer isso? Eu acho que minha empresa já está perdida, eu não consigo mais, não tenho cabeça. Se eu falar com você, você consegue me ajudar? Com certeza, estou aqui para isso. Isso é parte do meu propósito hoje, que é ajudar as empresas a se tornarem mais prósperas. Legal. E nós deixaremos os seus contatos aqui embaixo, tá? Para quem quiser falar com você, quiser mais informações, precisar de ajuda, já sabe aonde encontrar. E agora eu queria que você contasse um case de uma empresa média, uma empresa pequena, que você ajudou a resolver esse problema. O dono estava achando que já estava tudo perdido, ia ter que fechar a empresa, daí conheceu vocês e você conseguiu fazer com que ele vire o jogo, entendendo e controlando melhor a parte financeira. Perfeito. Eu tenho um case que eu gosto muito de compartilhar, que é de uma empresa de tecnologia. Esse cliente nos contratou no final de 2023 e o nosso trabalho, em janeiro de 2024, 3 meses depois, nós já tínhamos gerado uma poupança para eles de mais de R$1 milhão, com um simples ajuste que foi
o enquadramento tributário. Então, o nosso trabalho, ele não é só fazer pagamento de contas, fazer um simples fluxo de caixa. A gente olha para a empresa como um todo. Muitas vezes, um simples ajuste do enquadramento tributário de lucro presumido para lucro real, algo nesta linha, já faz, respeitando sempre os limites da legislação, já faz uma total diferença para esse empreendedor. Então, a gente conseguiu gerar, só para o ano de 2024, mais de R$1 milhão de poupança só na parte tributária, além dos outros ajustes que nós fizemos em governança, política de preços, política de compra, entre outros ajustes na estrutura de custos. Que legal. Esse case foi 1 milhão só no primeiro ano. Que legal. Isso não quer dizer que se eu contratar você, vai sobrar 1 milhão na poupança. Cada negócio tem as suas particularidades, tem que entender. Mas quem sabe não sobra 1,5 milhão. Quem sabe não sobra até mais. Mas é isso, a gente olha muito para esse objetivo, fazer a empresa se tornar lucrativa. Muitas vezes a empresa não está naquele momento porque falta alguns ajustes, falta alguns direcionamentos. Uma das minhas mentoras costuma falar que o resultado que você não tem hoje pode ser a falta de algum conhecimento que você não tem. Então, muitos empreendedores podem estar passando por dificuldades na gestão financeira, não sabe se a empresa está oferindo lucro, fatura bastante, mas não tem dinheiro na rua para receber, prazos muito apertados para pagar os seus fornecedores. Muitas vezes, um simples ajuste na sua estratégia de tesouraria pode virar o jogo para você. Então, não deixe de procurar ajuda se esse for o seu problema hoje. Legal, porque muitos se preocupam com vendas, né? Eu vejo as empresas, sou palestrante na área de vendas, consultor na área de vendas, já que eu estou precisando vender mais, mas muitas vezes esquece essa outra parte que é tão importante quanto, né? Você falou no início que vendas e finanças precisam andar juntos. Como marketing, vendas, né? A empresa ela é uma só, é uma engrenagem. Não adianta vender muito se a gestão financeira lá na ponta não está funcionando. Até porque eu já vi empresa quebrar porque vendeu mais do que podia, né? Vendeu um volume maior do que tinha condições de produzir e quebrou, fechou. Então, vender muito não necessariamente é o segredo do sucesso, mas vender com a melhor margem, nós podemos dizer que a chance de sucesso aumenta bastante. Com certeza. Vai ser uma empresa mais perene, com toda certeza. Tem que cuidar das margens, fazer uma excelente gestão de custos. E com certeza essa empresa tem muito mais chance de ter sucesso. Que legal. E você também comentou sobre conhecimento. Né, que você tem uma mentora que disse que às vezes quando você não está dando certo em alguma coisa, está faltando algum conhecimento. E como você também faz palestras. Sim. E daí eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a sua palestra. Como que você pode ajudar empresas por meio do conhecimento. Eu tenho uma palestra que eu falo de confusão patrimonial. Aquele empreendedor que mistura tudo, sabe? Conhece algum que faz isso? Não conheço. O CPF, não, eu tenho um primo, ele não mistura nada, mas o plano de saúde dele, quem paga é a empresa. O financiamento do carro dele, quem paga é a empresa. O aluguel do carro dele, quem paga é a empresa. Só que não está misturado, porque ele fala o seguinte: se a empresa não pagar meu carro, como que eu venho trabalhar? Se não pagar meu plano de saúde, então é obrigação da empresa na visão dele. Mas ele não mistura nada. Vamos lá. Tem muitos empreendedores que fazem muita confusão patrimonial. Misturam todas as contas, o cartão da empresa paga, o cartão do CPF paga as assinaturas da empresa, o Pix da empresa paga o aluguel da casa, é uma confusão. Resultado, não sabe se a empresa, de quem é o patrimônio. Muito difícil, né? Então, eu tenho uma palestra que, bem humorada, inclusive, o tema dessa palestra é quando o CPF dorme com o CNPJ, igual divórcio com prejuízo, mas isso não é sobre casais que empreendem juntos, tá? Eu falo de confusão patrimonial. Então, tem algumas palestras dentro da gestão que aborda a gestão financeira e liderança. Que legal. E liderança também é tão importante quanto a gestão financeira. Que legal.
Infelizmente, estamos chegando no final do nosso podcast, já passou tão rápido, né? É impressionante quando nós estamos aqui no estúdio, o tempo voa, o papo tá gostoso, agradável, dá vontade do gostinho do quero mais, mas a luz ali já tá apitando, falando já que está chegando no final. E eu vou dar um recadinho e eu quero que você pense numa mensagem para deixar aqui para quem está nos assistindo. Perfeito. Para você que acompanha o Papo de Vendas, não deixe de compartilhar, comentar e curtir. Sabe aquele amigo, parente que você fala, caramba, ele tá precisando ouvir o que vocês acabaram de trazer nesse episódio. Então, compartilha com ele, já manda o link, porque não importa se é um parente, é um familiar, é o chefe, é um colaborador. Quando falamos de dinheiro, estamos falando de saúde mental, qualidade de vida, tranquilidade e mais produtividade. Então é um tema que, na verdade, é importante para todos. E aqui no Papo de Vendas, cada episódio um convidado, cada convidado um conteúdo do seu interesse. Então já habilita o sininho para ficar atento e acompanhando cada episódio novo que entra no ar. E chegando no final, eu peço que você deixe o seu recado para os nossos telespectadores. Vamos aproveitar, empreendedores que nos assistem. Estamos no último trimestre de 2025. E como foi esse ano para você? O que você fará em 2026? É um bom momento para você fazer o seu planejamento. E se você precisa de ajuda com esse planejamento, pedir ajuda não é um problema. O problema é você continuar aonde você está sem buscar apoio para as suas dificuldades, quer seja na área de vendas, quer seja na área no teu departamento financeiro. Bora bater as metas. Você teve um sonho, foi por isso que você empreendeu. Não vamos deixar esse sonho se perder com a burocracia. É isso. Que legal, que legal. Muito obrigado. E para você que está nos assistindo, bons negócios e sucesso.